Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Salmos 23, olha o que diz lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor cuida do que, irmãos? De ovelhas. Aí ele vem lá: deitar-me faz em verdes pastos. E o texto que a nossa irmã fala que como ovelha foi parar onde? Nos pastos verdejantes. Aí vem: guia-me mansamente às águas tranquilas. Se ele guia mansamente às águas tranquilas, significa que as águas estavam tranquilas? Então quer dizer que as águas estavam o quê? Turbulentas. E no tempo da turbulência, no tempo da tempestade, no tempo em que o vento e as ondas açoitam os barcos da nossa vida, se tem uma coisa que eu e você necessita nesse momento é o quê? Aí todo mundo quer refrigério, quem que não quer? Aí ele vai dizer: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas a grande pergunta, quando a gente pega para meditar nesse salmo, irmãos, é: quando é que eu e você alcançamos o refrigério? O refrigério, e é isso que eu quero dividir com a igreja, porque meditando com a minha esposa, a gente lê um versículo que aquilo abriu os olhos e escancarou, irmãos, as janelas dos céus. Quando é que a gente alcança o refrigério? Porque é isso que eu quero ver aqui dentro da igreja. São pessoas deitando-se em pastos verdejantes, ou seja, ruminando, meditando na palavra de Deus, o que? Dia e noite, e Deus se despertando dessa forma no nosso barco, porque agora Ele não está mais dormindo, porque a gente está meditando e Ele é o verbo de Deus, e Ele olha para as tempestades da nossa vida e diz: aquieta-te, mar, e cala-te o que? Vento, para que a gente alcance o que? O refrigério. Como é que a gente acha, como é que a gente encontra o refrigério? Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, aonde não tem arrependimento, aonde não tem conversão, aonde não tem o confessar e deixar, não tem refrigério da parte do Senhor. A gente precisa entender isso. Não adianta vir aqui, irmãos, e ficar chorando lágrimas de crocodilo. A gente tem que reconhecer, a gente tem que se converter. Muitos querem o refrigério, mas não querem o quê? Conversão. Muitos desejam o refrigério, irmãos, mas não desejam o que? Deixar as práticas o que? Erradas. Aí mudou, né? Talvez a gente falar, podia ser mais fácil, né, irmãos? Continua tudo do jeito que dá e Deus me manda o seu refrigério. Esquece. Nosso culto tem que ser o que? Racional. E o culto racional é esse aqui. E para eu alcançar, irmãos, presta atenção, o arrependimento, para eu alcançar a conversão, eu vou dizer duas coisinhas que é importante demais para nós. A primeira, olha o que está escrito nos Salmos, capítulo de número 51. Isso é Davi falando quando ele não tinha refrigério. Isso era Davi abrindo a tua boca, um homem segundo o coração de Deus. Quando ele cometeu todos os seus delitos, ele declarou abertamente para todos nós, onde disse lá, ó: porque não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Ou seja, eu posso catar o dinheiro que tiver nesse mundo, colocar no altar, eu posso fazer o que for, irmãos, nessa terra de vidas, que seja questões de sacrifícios, de dar coisas para Deus. O que Deus espera de mim e de você, em primeiro lugar, é esse aqui, ó: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Irmãos, hoje para extrair uma lágrima de dentro da igreja é só se Deus fizer como fez com a irmã. É perde o emprego, é paga uma consequência na carne. Irmãos, não é isso, não é amor. O quebrantamento de coração, o contristamento do nosso coração não pode vir mediante colheitas ruins.
Tem que vir segundo um coração igual de quem? É óbvio que Deus permite as adversidades, é óbvio que Ele permite as águas turbulentas, para tentar de alguma maneira o que? Produzir em nós o que? O arrependimento. O nosso pastor já ministrou para nós, lembra do quando? Quando houver enfermidade, quando houver fome, quando houver, aí Ele vai levar lá na ponta, lá e vai dizer, vai ver se você não o quê? Não pecou, vai lá ver se você não errou, por isso não está vivendo um tempo do quê? De refrigério, de bonança. É óbvio, irmãos, Deus nos prova, Ele provou Jó, que pecado tinha Jó? E teve que passar por um tempo onde não teve refrigério, era esposa afrontando, era filhos tendo que sepultar, era bens perdendo. Isso sucede sim na vida de nós, e a gente não pode ser hipócrita. Mas uma coisa, irmãos, é passar pela prova, outra coisa é ficar no quê? Pelo amor de Deus, irmãos, tudo tem um tempo que determinado. Há tempo de rir, tempo de chorar, há tempo de guerra, tempo de paz. Então não é possível, a gente tem que viver os dois tempos. A gente passa por um processo, mas passa, é passagem. Irmão, tem cristão que você conversa com ele, só vive no quê? Está no deserto, essa é a verdade. E deserto é para moldar o quê? Moldar o vaso. Então a primeira coisa que eu e você temos que ter é um coração quebrantado. Irmãos, às vezes a gente está pregando, o que se vê de semblante duro, mais duro, Deus revela assim, você vê aquele semblante fechado. E Deus disse ao profeta Ezequiel que Ele levaria aquele povo, levaria ele diante de um povo de duras o que? Cerviz, semblante duro, carrancudo. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Irmão, mas que alegria é essa no coração? É a alegria do Espírito Santo que... E quem tem a alegria do Espírito de Deus tem o Espírito no coração. A palavra vem para redarguir, irmãos. A gente recebe de bom o que? Pronto, é um coração quebrantado e o que? E contrito. Esse Deus o que? E quem tem o coração quebrantado e contrito, ele age dessa maneira diante de Deus para alcançar o refrigério da tua alma. Tiago, capítulo de número 4. Quem tem o coração quebrantado e contrito, irmãos, ele é humilde para reconhecer suas misérias. Ele é humilde, irmãos. Ele para, ele entende o tamanho da miséria dele, ele sente ela, ele lamenta e o que? Chora, coração o que? Quebrantado, irmãos. Aí ele continua, olha lá, converta-se. Olha o texto para a gente alcançar o que? O refrigério. Converta-se o vosso riso em pranto. Sabe aquilo que estava nos trazendo alegria na carne, mas estava entristecendo o espírito? Deus fala agora, entristece a carne para que possa se alegrar o que? O meu espírito. Converta o vosso riso em pranto. Muitas vezes a gente erra, irmãos. A gente dobra o joelho ali, a gente chora de Deus. Mas aonde Deus de novo mais pegou foi aqui, tem um E aqui, ó. Não é só isso, ou aquilo. Aí ele diz, e o vosso gozo em tristeza. Irmãos, gozo, vou entrar de novo nesse verbo, ele é perfeito esse verbo. Eu vou falar aqui na conotação da conjunção, né? Da questão da coabitação carnal. Eu só transformo um gozo em tristeza quando eu paro de coabitar. Quem não coabita com aquilo, com entendimento com aquilo, ou ele não chega no ápice que é o que? Esse ato do gozo. Transformar o gozo em tristeza é para de coabitar com as práticas erradas. Um é confessa e o outro é o que? É deixa. Não é um ou outro, é um e outro. Se a gente não entender isso, esse ato aqui, ó, esse verbo aqui, ele traz prazer aonde? Mas o espírito está em prantos. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais, não entristeçais. O que Deus tem para mim e para você é refrigério, irmãos, nos três sentidos. É refrigério de corpo, é refrigério de alma e é refrigério de espírito. Pelo Senhor, e o que o Senhor entrega,
acrescenta nas nossas vidas e não traz consigo o quê? Não traz dores. Quando a gente tem essa humildade, olha o que sucede à nossa vida. Essa é a postura de quem se humilha debaixo das potentes mãos de quem? Essa é a postura, irmãos. Sabe aquele ditado assim, os humilhados serão exaltados. Isso é balela. Exaltado será quem se humilha debaixo das potentes mãos de quem? Porque Deus pode levantar um vaso, irmãos, sobre aquele que se exaltou e falar, vai lá e abate. Me humilhou. Não, Deus só está quebrando o vaso para fazer o quê? Quer ser exaltado? É debaixo das mãos do... E a gente já aprendeu que debaixo das mãos do Senhor sai o que dela, irmãos? Raios de luz. Ali está a tua palavra. Ali é o esconderijo do teu Altíssimo. Ali é o esconderijo da força. É ali que a gente tem que se humilhar. Não é em qualquer outro, não é em outro lugar não. Aí eu digo para ti, pode se preparar, porque receberá da parte do Senhor o quê? A exaltação para a glória do teu nome. Amém?